E se há pessoas aqui prostradas, aflitas, desesperadas, angustiadas, quem sabe vivendo um momento de grande aflição, que o Espírito Santo fale, fortaleça, levante, ajude, para que saiam daqui diferentes, para que quando terminarmos esta reunião, eles estejam fortalecidos, e o Senhor se agrade de nós, daquilo que estamos fazendo e iremos fazer. Nós te pedimos de todo o nosso coração, na certeza de que o Senhor está nos ouvindo, em nome de Jesus. Os santos e os anjos prostram-se a ti, e os anciãos lançam suas coroas e cantam. Tu és digno de tudo. Feche os olhos e cante. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti. Pois tudo vem de ti, e tudo é para ti. Tu é a glória. Tu é glória. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de Pois ti. tudo vem de ti, e tudo é para ti. Tua é a glória. Os santos E os anjos cante, prostram-se. prostram-se a ti. Os anciãos E os anciãos lançam suas coroas e cantam. Tu és digno de tudo. cante, tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de Pois ti. tudo vem de ti, e tudo é para ti. Tu é a glória. Tua é a glória. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti. Pois tudo vem de ti, Tudo é e para ti. tudo é para ti. Tua é a glória. Diga graças a Deus, aplausos para o nosso Deus. Abra a sua Bíblia. Eu quero dar uma orientação simples, importante, segundo Crônicas, capítulo 32, tá? Por favor. Quando tudo diz que não, Tua voz tua voz me encoraja a prosseguir. quando tudo diz que não, Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir. Eu sei que não estou só. Eu sei que não estou só. O que dizes Sobre mim não pode se frustrar. venha em meu favor. Venha em meu favor, que cumpra em mim teu querer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra Sua destra me sustenta e me faz
prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz Prevalecer. Deus do impossível. Deus do impossível. Quando tudo diz que não, cante com fé. Quando tudo diz que não, Tua voz me encoraja a prosseguir. quando tudo diz que não. Quando tudo diz que não, Ou parece que o mar não vai se abrir. ou parece que o mar não vai se abrir. Cante, eu sei que eu não estou só. Eu sei que não estou só. E o que dizes que dizes sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor. venha em meu favor e cumpra em mim que eu quero. Deus O Deus do impossível não desistiu de mim. sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível. Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível. Deus do impossível. Graças a Deus, nós temos, olha um pouquinho para mim, nós temos aí falado há algumas semanas, não apenas de algumas semanas para cá, mas enfatizando em algumas semanas para cá que é sempre importante a gente lembrar, o cristão lembrar e aprender, né? É que a vida com Deus não depende só de Deus. A vida com Deus, ela depende também de fazermos a nossa parte e tendo consciência de que Deus faz a dele, sabendo que a nossa parte Ele não faz. Ele nos orienta, nos instrui a respeito do que devemos fazer, mas a nossa parte nós temos que fazer, assim como a parte dele é Ele somente que pode fazer, ninguém pode fazer. Isso para todos os aspectos da vida. Você quer crescer espiritualmente, você vai ter que fazer sua parte. Você quer ter uma vida abençoada por Deus, uma vida vitoriosa no que se diz respeito às lutas deste mundo, você vai ter que fazer a sua parte e Deus faz a dele. Então, a vida do cristão não se desenvolve, né, como muitos pensam, que eles não precisam fazer nada e Deus faz tudo. Ora, neste mundo, nós enfrentamos aflições, lutas, adversidades. Jesus deixou claro para os seus discípulos: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci. Então Jesus deixou claro que aqui neste mundo enfrentamos aflições, adversidades. Os seus seguidores, né, iriam enfrentar aflições, lutas. Mas Jesus deixou claro que os seus seguidores não deveriam, de certa forma, se derrotar. Ele disse: mas tem de bom ânimo, quer dizer, não se derrotem, tenham um bom ânimo. O bom ânimo tem a ver com um estado espiritual, emocional, psicológico. Ter bom ânimo tem tudo a ver com isso. E ele disse: tem de bom ânimo, porque eu venci, né? Então ele nos esclarece que no mundo nós iríamos enfrentar aflições. Ele ensina que nós devemos ter bom ânimo. E ele passa a fé, a convicção de que nós temos que lembrar sempre de que ele venceu. Tem de bom ânimo, porque eu venci. Quer dizer, nós não estamos seguindo alguém que foi derrotado. Pelo contrário, estamos seguindo aquele que venceu todas as coisas.
venceu o pecado, venceu o mundo, venceu Satanás, venceu a morte. Estamos seguindo alguém que venceu todas as coisas. Então nós podemos e temos que, evidentemente, lembrar sempre que o nosso objetivo maior, principal, é a vida eterna. Mas nós temos que saber lutar aqui neste mundo. Muitas das vezes Deus permite, né, que o cristão, os que andam na presença dele, nos caminhos dele, se deparem com lutas, adversidades, aflições. Mas ele nunca diz, a palavra dele nunca diz que nós temos que fugir das lutas, fugir das adversidades. A única coisa que a Bíblia diz que devemos fugir é em relação à tentação. Então, fugir da tentação. A única coisa que a Bíblia orienta que nós devemos fugir é da tentação. Então, se o cristão sabe, se eu for por ali, eu serei tentado e eu posso cair em pecado, então eu tenho que fugir da tentação. Então você tem que, eu vou sair fora, não vou por esse caminho. Então você fugir da tentação. Tirando isso, fugir da tentação, a Bíblia deixa claro que nós não temos que fugir. Então, ele permite adversidades, lutas, aflições sobre todos, sobre os que creem, sobre os que não creem. Sobre os que não creem, é oportunidade para que eles se voltem para Deus. Sobre aqueles que creem, que já andam na presença dele, ele permite lutas, adversidades, aflições, com vários objetivos. Para provar a nossa fé, a nossa confiança. Nem tudo que você, é provação, não é isso. Mas no meio das lutas, das adversidades, ele vai ver, ele vai testar a nossa fé, a nossa confiança. Diante das adversidades e lutas, provamos fidelidade, ou a pessoa se mostra infiel. Diante das adversidades, a pessoa, o cristão, tem oportunidade de ter experiências maiores com Deus, de alcançar testemunhos maiores. Mas a nossa postura diante das lutas, ela faz uma diferença. Quando as pessoas incrédulas se deparam com lutas, adversidades, o que acontece? Muitas delas, quando se deparam com lutas e adversidades, elas às vezes querem enfrentar com a própria força. Ela não consegue vencer tudo. A grande maioria desanima diante das lutas, ou muitas das vezes se conforma com tudo na vida. Então tem gente que diz, não, nós temos que ser conformados. Então tem gente que vai se conformando com tudo. Uma pessoa se conforma às vezes em viver doente, se conforma em ter uma família destruída, se conforma com o fracasso, se conforma em viver sem paz. Então muita gente neste mundo se conforma, desanima e se conforma. Por quê? Porque tenta vencer com a própria capacidade e força, e não dá. Ora, o cristão, aqueles que de fato creem na palavra de Deus, eles têm que entender que Deus permite as lutas e as adversidades e as aflições por vários motivos, né? Eu vou repetir, no meio das adversidades ele vai ver a sua fé, vai ver a sua confiança, ele vai ver se você é fiel só quando está indo tudo bem, e na hora da luta você já não é fiel. Ele vai te dar a oportunidade de adquirir vitórias, testemunhos, experiências com ele. Tudo isso acontece quando vem as lutas. No meio das lutas, ele está dando condições para que a pessoa também
possa olhar para si e entender, acho que eu preciso me voltar mais para Deus. Deus permitiu isso aqui ou aquilo ali, mas eu preciso me voltar mais para Deus. Quer dizer, muita coisa acontece quando o cristão, Deus permite que o cristão se depare com lutas e adversidades. Mas a postura nunca pode ser de fugir. É sobre isso que eu quero falar um pouquinho hoje. Não pode fugir. Existem cristãos que às vezes surge uma adversidade na vida, surgem aflições, adversidades, e eles não tomam uma posição de cristãos. Eu vou lutar diante dessa adversidade, acima de tudo com a minha fé e a minha confiança em Deus. Às vezes não, às vezes você vê cristãos que diante das lutas, o que eles fazem? Eles começam a querer fugir das lutas. Tem um problema aqui que surgiu, tem uma adversidade aqui que apareceu, tem uma situação aqui que não é agradável a Deus, que não está me abençoando, que não é agradável a Deus. E ao invés de ter uma postura de fé, de confiança para enfrentar aquela adversidade e, acima de tudo, pela fé e confiança vencer, às vezes eles vão fazendo como os incrédulos. Eles vão, às vezes, tentando fugir das lutas, fugir das adversidades, e a tendência é o quê? É a pessoa desanimar. Então, a passagem bíblica aqui, todo mundo, quase todos vocês, dificilmente alguém não conhece, mas eu queria ler um pouquinho aqui sobre o rei, olha um pouquinho, sobre o rei Ezequias. O rei Ezequias foi um rei de Judá que mais confiou em Deus, diz a Bíblia. Aquele era perfeito, não. Ele teve seus momentos de falhas e Deus permitiu situações para que ele se acertasse no coração, enfim, mas quando ele estava muito bem na sua vida com Deus, né, ele tomou uma série de decisões como rei que agradaram a Deus. Mas naquela hora em que ele estava assim tão bem na sua vida com Deus, surgiu uma adversidade muito grande, porque o Senaqueribe, você já deve ter ouvido falar, naquela época era um tirano, era um rei da Síria, e aquele sujeito maligno, diabólico, cruel, ele tinha prazer de pegar o exército dele e invadir os países. Ele invadia os países, invadiu vários países. Ele invadia, destruía, escravizava, os que deixava vivo se tornavam escravos. Então, o Senaqueribe era o pior terror que havia naquela época. E ele, então, depois de ter vencido vários, destruído, dominado vários países, ele decidiu invadir Judá. Judá era pequeno, era o lugar onde Ezequias reinava, um lugar pequeno, que não tinha possibilidade nenhuma de enfrentar aquele inimigo tão poderoso. Ezequias ficou numa situação que ou eu resisto, eu luto, eu enfrento essa coisa pela fé, pela confiança em Deus, ou eu vou tentar fugir e me esconder e me escravizar, porque ele, como rei, poderia tentar fugir, mas o povo que estava sobre o comando dele seria escravo. Então, às vezes, muitas das vezes, Deus permite, não acontece nada sem que ele permita. Não cai uma folha de uma árvore sem a permissão dele, ele é Deus. Até Satanás
só atua até onde Deus permite. Satanás não tem condições de atuar além do que Deus permitiu, não atua, não tem como. Então não acontece nada sem que ele permita, evidentemente. Então muitas das vezes ele permite adversidades, problemas, aflições. O cristão, ele fica numa situação em que ele diz: eu vou enfrentar essa adversidade, esta luta, essa aflição, pela minha fé e confiança em Deus acima de tudo, ou eu vou tentar fugir e depois eu vou desanimar e eu vou me deixar escravizar por aquilo. Não esqueça disso. Existem cristãos, não todos, mas existem cristãos que, graças a Deus, eles podem, lembrar das coisas e das suas vitórias e daquilo que Deus fez e das vitórias que obtiveram, e eles podem dizer: eu passei por aquilo lá. Se eu não tivesse lutado, vivido a fé, batalhado na fé, eu não tinha vencido. Aquela situação não teria sido transformada, aquilo não teria sido resolvido. Então tem cristãos que eles têm testemunhos de que eles batalharam, decidiram enfrentar a situação pela fé, pela confiança em Deus, e venceram. E tem outros cristãos que é o contrário. Eles, muitas das vezes, continuam carregando determinadas situações na vida, e outros até se conformaram com determinadas situações na vida. Por quê? Porque eles não tiveram uma postura como Deus gostaria. Então, quando vem adversidades, quando vem situações de aflições, de adversidade, situações que faz a pessoa sofrer, evidentemente que ela tem que olhar primeiramente para a vida dela. Falar assim: será que o que Deus está querendo me mostrar ou falar comigo através dessa situação? Muitas das vezes, o que Deus quer é que a pessoa apenas realmente se volte para Ele. Porque tem pessoas dentro da igreja, mas não se voltaram totalmente para Deus. Às vezes Deus está querendo que a pessoa se torne fiel, porque fiel em tudo. Porque às vezes está dentro da igreja, mas não é uma pessoa fiel a Deus. Não tem uma aliança com Deus fiel. Isso acontece. Isso acontece. Mas muitas das vezes a pessoa está bem, sendo fiel, obedecendo, buscando, mas Deus permite uma adversidade, uma aflição, uma situação que aflige. O que Ele quer? Que a pessoa fuja? Não, eu vou tentar fugir, ou eu vou tentar fingir que eu não tenho problema. Isso não é fé. A fé não faz a gente fingir, não tem nada a ver com fingir. A fé é uma certeza, uma convicção. A fé faz a pessoa ter a consciência de que ela está diante de uma situação que muitas das vezes é até impossível para ela, mas essa fé faz ela entender que é possível vencer. Ela não está fingindo. Ela sabe que ela tem uma batalha, uma montanha, seja lá o que for, para vencer. Não tem nada a ver com fingir. Então tem gente que vive fingindo. Tem gente que vive tentando se enganar, se iludir. Porque aquela é uma maneira de fugir também, da fuga. Na realidade, a pessoa não falou assim: não, eu tenho essa situação aqui, eu preciso enfrentar isso aqui, sobretudo pela fé e confiança em Deus. Nem todos os cristãos fazem isso. Tem cristãos que eles veem determinadas situações e eles, no fundo, estão fugindo daquilo
E às vezes eles falam assim, não, como se estivesse fugindo, e quando a pessoa foge, não tem jeito. Ela vai acabar sendo escravizada por aquilo. Então, não é o que Deus quer. O que Deus quer? Deus quer que a gente tenha uma postura de fé e de confiança, de humildade, é claro. Quando vem as lutas, adversidades, não, vou olhar aqui para mim, como é que eu estou, como é que eu tenho andado com Deus, o que Deus está querendo falar comigo. Está bem? Orou? Analisou? Realmente está bem? Está fazendo o melhor para Deus? Está sendo fiel a Deus? Tá? Então, Ele permitiu, muitas das vezes, porque Ele quer que eu tenha uma experiência maior com Ele. Ele quer que eu tenha um testemunho maior. Ele quer ser glorificado através disso aí. Muitas das vezes, é isso que Ele quer. Então, o que Ele queria quando permitiu que Senaqueribe se levantasse contra Judá? Ele queria ser glorificado em todas as nações. Ele queria dar uma vitória a Ezequias tão grande que as outras nações iriam ficar sabendo. Lá tem um Deus. Aquele povo tem um Deus tão grande que o exército de Senaqueribe, que destruía aonde ia, agora foi destruído. Deus queria ser glorificado. Mas o que não pode é ter uma postura acovardada, uma postura de alguém que está fugindo. Por quê? Porque fugir, a única coisa que a Bíblia diz que a gente tem que fazer é fugir em relação à tentação. A tentação. Então, a tentação, você não diz, eu vou encarar. Não é isso que diz a Bíblia. Se eu for por ali, eu serei tentado e posso cair em pecado, mas eu vou encarar a tentação. Não é inteligente fazer. Fugir da tentação. Não. Se eu for por ali, eu posso pecar contra Deus. Então não vou por ali. Só. E as outras coisas? As outras coisas não. As outras situações nós temos que ter uma postura de fé e de confiança. Então, o que Ezequias fez? Vamos ler aqui, por favor. 2 Crônicas 32. Depois nós vamos orar. Depois dessas coisas, é que ele tomou uma série de decisões, né, para fazer o povo se voltar para Deus, abrir o templo, ele restabeleceu o culto para Deus, celebrou a Páscoa, ele regulou as contribuições, ele tomou várias decisões como rei, como governo, que agradou a Deus. Depois dessas coisas e desta fidelidade, a Bíblia deixa claro, né? Depois dessas coisas e desta fidelidade, veio Senaqueribe, rei da Síria, e entrou em Judá. Ele chegou no lugar lá e acampou-se contra as cidades fortificadas e intentou. A intenção dele era apoderar-se delas. Quer dizer, eu estou vindo aqui, eu vou dominar isso aqui. Vendo, pois, Ezequias que Senaqueribe vinha e que estava resolvido a pelejar contra Jerusalém, resolveu, de acordo com os seus príncipes e os seus homens valentes, tapar as fontes de águas que havia fora da cidade. E eles o ajudaram. Assim, muito povo se ajuntou e taparam todas as fontes, como também um ribeiro que corria pelo meio da terra, pois diziam, por que viriam os reis da Síria e achariam tantas águas? Então, olhe um pouquinho para mim, a posição dele, você tem que trazer para a sua vida. Aqui é um contexto de um testemunho, de uma história bíblica. Esse é o contexto. Você tem que trazer para a sua vida. Então, ele estava num lugar não tinha mínima condição de enfrentar um exército tão poderoso quanto era do Senaqueribe. Ele podia fazer o quê? Eu não tenho como vencer. Eu vou, como rei, dar um jeitinho aqui e fugir.
e deixa o povo aí que vai virar escravo, fazer o quê? Não fez nada disso. Ele não foi covarde, ele não foi infiel. Diz a Bíblia no título que Ezequias prepara-se para resistir a Senaqueribe, para se opor a ele. Então, traga para a sua vida. Muitas das vezes surgem problemas, adversidades, circunstâncias contrárias, elas foram permitidas por Deus. Permitidas. Deus controla, permitiu. Ele tem o poder para dar a vitória sobre aquelas lutas, adversidades, claro que tem. Mas vai depender também da postura da pessoa. Eu sou um cristão, surgiu um problema, eu vou fugir dessa coisa. Eu vou fugir desse problema, eu vou fugir dessa situação, eu vou me esconder, eu vou fugir dessa coisa, eu vou me conformar com essa coisa. Dessa forma, aquele cristão tira a possibilidade de Deus fazer, inclusive, um milagre, de Deus operar, de Deus agir, porque ele está tomando uma postura que não é uma postura agradável a Deus. Tem situações que você tem que batalhar. Então, tem cristãos que eles se viram diante de situações, mas eles entenderam, eu tenho que ter uma postura de fé e de confiança. Eu vou batalhar, eu vou lutar pela fé, para vencer. E venceram, porque Deus deu a vitória. Hoje eles podem dizer, não, aquela situação mudou, porque eu lutei e Deus agiu. Aquela situação foi transformada porque eu lutei e Deus colocou as mãos. Muitas pessoas com testemunhos de situações que foram transformadas, porque a postura deles, uma postura de fé. Mas tem cristãos que não. Tem cristãos que eles têm uma postura acovardada, e aí eles vão fugindo da situação. Chega uma hora que a pessoa fala, eu vou me conformar, eu vou me conformar. As situações são muitas, são inúmeras, inúmeras. Às vezes uma mãe, um pai viu um filho indo para as drogas, não foi culpa deles. Eles fizeram de tudo para conduzi-lo do caminho certo. Aquele filho, coração duro, tal, abriu portas, o diabo levou para as drogas. Às vezes é filho de um cristão, de uma pessoa cristã. Tem cristãos que dizem, não, vamos batalhar. Vamos batalhar. Vamos lutar pela fé para que ele seja liberto. E vai batalhar. Muitas das vezes a batalha demora muito até ser vencida. Vou orar, vou batalhar, vou perseverar, vou Deus libertar o meu filho das drogas. Tem cristãos que dizem, eu orei, hoje meu filho é liberto porque nós batalhamos, graças a Deus. Tem cristãos que dizem, não, deixa para lá, se ele escolheu esse caminho, a escolha é dele. E eles se conformam e eles aceitam. Tem cristãos que às vezes vê um filho, uma filha indo para o homossexualismo, lesbianismo. Tem cristãos que dizem, não, vou batalhar, não aceito não. Não aceito que o meu filho viva numa prática de abominação. É abominação. Abominação. Então lá, Levítico 17, se não me engano, diz que quando o homem se deita, né, lá fala, cita o homem, mas isso serve para a mulher também. A pessoa do mesmo sexo, ter relação sexual, aquilo é abominação para Deus. Abominação.
Abominação. Deus abomina quando pessoas do mesmo sexo se deitam sexualmente. Abominação. Então tem cristãos que dizem, não, minha filha partiu por um caminho que é abominação para Deus, contra Deus. Eu vou lutar por ela, eu vou batalhar, eu vou lutar para ela se libertar do lesbianismo, ele se libertar do homossexualismo, batalha. Então tem filhos que saíram, foram libertos do homossexualismo, lesbianismo, das drogas, de tanta coisa, porque cristãos tiveram uma postura de fé. Eles viram uma situação e eles não fugiram ou fingiram que está tudo bem e se conformaram. Não, eles batalharam pela fé e confiança em Deus e venceram. E por aí vai as situações, os problemas. Então, o que fez Ezequias? Nós vamos resistir. A nossa postura aqui, em outras palavras, vai ser essa. Por causa da confiança em Deus e a fé, nós vamos resistir. E aí chama os príncipes e manda fechar todas as fontes de água que tinha fora da cidade, e os inimigos não vão conseguir água aqui. Nós não vamos facilitar nada. E aí o que ele vem e faz? Diz a Bíblia, versículo 5, ele cobrou ânimo, tá certo? Ele era o rei. Ele cobrou ânimo, restaurou todo o muro quebrado, e sobre ele ergueu torres, levantou também outro muro por fora, fortificou a Milo na cidade de Davi, fez armas e escudos em abundância, pôs oficiais de guerra sobre o povo, reuniu-os na praça da porta da cidade e lhes falou ao coração, dizendo: sede fortes e corajosos, não temas, não temais, nem vos assusteis, por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há conosco maior do que o que está com ele. Com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor nosso Deus para nos ajudar e para guerrear as nossas guerras. O povo cobrou ânimo com as palavras de Ezequias, rei de Judá. Está certo? Então, isso ficou como testemunho para nós. Eu não vou ler todo, o capítulo todo, tem várias passagens que falam sobre esse milagre, mas é longo. No final de tudo, né, você já sabe o que aconteceu. Eles se reuniram, oraram a Deus, e Deus disse: eu vou resolver, em outras palavras. E Deus, não esqueça disso, ele enviou apenas um anjo, um só anjo. E aquele anjo, durante uma noite, ele matou 185 mil homens. 185 mil homens. Quer dizer, Deus precisou de uma noite só. Poderia até fazer mais rápido. Uma noite foi suficiente para exterminar aquele exército que já tinha destruído tantos países. Senaqueribe viu o exército dele todo destruído, fugiu. Ele fugiu para a terra dele, e quando entrou no templo foi morto à espada. Então, isso ficou na Bíblia para testemunho nosso. E tem situações que nós não vamos realmente vencê-las com a nossa força, com a nossa inteligência, com os nossos talentos. Não vamos resolver, não vamos vencê-las. Nós vamos precisar do poder sobrenatural de Deus para reverter aquilo. Não tem como.
Às vezes um filho está escravizado nas drogas. Conselho não faltou, não falta, não resolve. Às vezes é internado, várias vezes foge, ou então fica, segue o tratamento, volta a usar as drogas, está escravizado. Para os homens, muitas das vezes, aquilo não tem solução. Sim, não tem, mas agindo Deus, não é assim? Sim ou não? Agindo Deus, quem o impedirá? Então, Deus tem o poder para operar na vida daquele filho que está nas drogas e libertá-lo. Às vezes a filha está lá no lesbianismo, o filho no homossexualismo, conselho não faltou. Mas o diabo, ele vai tentar trabalhar em cima do cristão para fazê-lo fugir. Você tem que fugir, foge daqui, foge dali. E principalmente para fazê-lo se conformar com a situação. Então, infelizmente, é uma realidade. Tem cristãos que eles se conformaram. Meu filho, ele é viciado, ele fuma maconha. Tem alguns até que tenta dar uma justificativazinha, já ouvi isso, não pessoas aqui da igreja, mas já ouvi. Não, mas ele fuma maconha, mas ele mantém o vício dele. Parece que é um negócio positivo, né? Para dizer assim, não, mas ele fuma maconha, mas ele sustenta o vício dele. A pessoa está dizendo assim, não, ele está ali, mas não é tão ruim assim. Não é tão ruim assim. Não, minha filha está no lesbianismo, tem as namoradas dela, mas ela não traz aqui em casa, não. Quer dizer, é uma forma de dizer a desgraça não é tão desgraça assim. Muita gente, cristãos, no meio dos incrédulos já é normal mesmo, para muita gente é normal. Então, o que você tem que fazer? Hoje você pode não estar diante de uma adversidade, de uma aflição, de uma adversidade. Pode não estar, graças a Deus não estou. Mas você que está, se você estiver, você tem que lembrar-se da sua postura, a postura que Deus vê em você. É uma postura de alguém como fez Ezequias, que diz, não, pela fé e confiança em Deus eu vou batalhar. Eu não vou fugir dessa situação, nem me conformar com essa situação. Eu vou batalhar. Deus tem os seus meios. Deus tem os seus meios. A fé e a confiança são as armas mais importantes que se tem. Às vezes, para algumas situações, Deus usa pessoas. Se Ele quiser, Ele usa pessoas. Ele usa recursos. Às vezes a pessoa está doente, né? Contraiu uma doença. Deus pode curá-la diretamente? Pode, Ele pode todas as coisas. Às vezes Ele usa os médicos, deu sabedoria. Não quer dizer que todo médico está ali. Hoje em dia, né? Todo médico está ali preocupado com as pessoas, não. Hoje tem um montão de médico mercenário, tu sabe disso. O negócio deles é dinheiro e nada mais do que isso. Não está se preocupando, não. Não é à toa que tem médico por aí que inventa cirurgia para ganhar dinheiro. Tem médico por aí que manda amputar a perna para vender prótese e ganhar dinheiro. Muita coisa. Mas vamos tirar isso aí. Essa gente que faz esse tipo de coisa. Às vezes Deus usa os médicos, tratamento, recursos. Claro, você é cristão, não vai... não, eu não vou ao médico, não vou... Se tem um recurso, um tratamento que eu possa utilizar, não, você deve utilizar. Mas a confiança maior tem que estar em Deus, a fé em Deus. O que não pode é viver fugindo. Seja lá de qualquer situação, eu vou fugir, eu vou me esconder, ou eu vou... Por quê? Porque foge, vai chegar uma hora que vai se conformar. Vai chegar uma hora que se conformar. Então,
Ezequias, ele não disse ao povo: olha, pessoal, o negócio está feio, nós não temos chance de vencer. Vamos todo mundo se conformar aí, a gente vira escravo, mas pelo menos a gente vira um escravo tranquilo, sem problema, vamos aceitar. Não, não foi isso que ele fez. Ele cobrou ânimo, ele disse: não temais, nem vos assusteis, porque com ele, com o inimigo, está o braço de carne, ele tem recursos humanos, exércitos, soldados, mas conosco está o Senhor nosso Deus, para guerrear as nossas guerras. Então há um Deus. O incrédulo não tem isso. O cristão que tem a sua vida voltada para Deus, ele tem condições de dizer: comigo está o Senhor nosso Deus. Então eu não vou fugir, eu não vou me esconder, não vou me conformar, não vou. Às vezes tem mães que vê o filho se acabando lá na vida de prostituição, está se acabando, vida de vícios. Tem mães cristãs que elas dizem: não, eu vou batalhar pelo meu filho. Não é a coisa mais importante é a minha vida, a minha salvação, evidentemente. Mas eu vou batalhar, porque eu quero vê-lo liberto desse vício, dessa vida de prostituição. Eu quero vê-lo livre das trevas. Ela vai batalhar. Tem filhos que hoje estão na presença de Deus, libertos na presença de Deus, porque muitas das vezes os pais batalharam diante daquela situação. Tem pais cristãos que fazem o contrário. O meu filho, ele vive aí um mundo de vícios, prostituição. Mas ele é jovem, quem sabe um dia ele vai tomar o caminho certo, né? É assim mesmo, se conforma. A coisa não é assim. A postura nossa diante de Deus, diante das adversidades, a postura que tomamos, ela é fundamental. Ou luta por fé e confiança, ou acaba se fugindo e depois vai se conformando, até que aceita. Até que aquilo se torna uma coisa. Por isso que o diabo vai tomando conta. Há um tempo atrás, você via muitos cristãos que diziam: não, vou batalhar contra isso aqui, vou batalhar contra aquilo ali. Não, essa situação aqui não glorifica a Deus, não. Você via cristãos empenhados em batalhar. Hoje, infelizmente, você vê o contrário. Muitos cristãos se conformando com tudo. O filho está em trevas. O filho está nas drogas, o filho está no homossexualismo, a filha está no lesbianismo. Às vezes estão na prostituição, estão em pecado, estão no mundo. Às vezes a família da pessoa, dentro da casa da pessoa, é uma confusão tremenda. Confusão tremenda. Às vezes, dentro da casa da pessoa, as trevas estão assolando. Trevas. Um tempo atrás, tem cristãos que falam assim: não, eu não aceito que a minha casa seja uma casa de trevas, não. Eu vou batalhar. E batalhava. Hoje em dia tem muitos que aceitam, se conformam. Então eu quero fazer uma oração, e que você tem que fazer, nem todo dia, nem todos os dias, e nem todos estão diante de adversidades. Mesmo que você, graças a Deus, não esteja, você já precisa aprender, se não aprendeu. A Deus, Ele vai ver a minha postura diante daquela situação. Se eu terei uma postura de fé, de confiança, de luta, ou se eu vou me
conformar, fugir e me conformar e aceitar. Isso faz a diferença. Então nós vamos orar. Lembre-se disso, porque muita coisa vai acontecendo e muitas coisas que têm a ver, inclusive, com as trevas, elas vão, às vezes, tendo força e tomando lugar na vida, nas circunstâncias da vida de cristãos, porque muitas das vezes alguns acham que não tem que lutar, e outros vão tomando uma postura, né, de alguém que quer fugir, que foge, que depois acaba se conformando. Não é isso que Deus quer. Deus quer que tenhamos um espírito de fé. Deixa eu só ler, versículo 7, o que o rei disse ao povo, serve para todos nós. Ele disse, sede fortes. E o quê? Corajoso. Então Deus espera, olha um pouquinho, Deus espera que tenhamos um espírito de coragem dentro de nós. Não é uma coragem baseada na nossa força, mas uma coragem baseada em Deus, a palavra dele, no poder dele. O apóstolo escreveu dizendo, Deus não nos tem dado espírito de covardia. Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, amor, moderação. Então, não é um espírito de covardia. Então, ele diz, sede fortes e corajosos, não temais, nem vos assusteis, por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele. Porque há conosco maior do que o que está com ele. Com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear nossas guerras. O povo cobrou ânimo com as palavras de Ezequias, rei de Judá. Está certo? Então, nossa postura. Olhe um pouquinho para mim, tem homens, maridos, que hoje estão na presença de Deus, libertos. Antes eram alcoólatras, eram homens que chegavam bêbados em casa e que, através do problema deles, a casa era um pedaço do inferno. Diz a esposa cristã, eu vou batalhar, eu vou orar pelo meu marido, eu vou lutar por ele, eu quero vê-lo liberto. Essa situação aí não glorifica a Deus, não. Eu quero vê-lo liberto. Elas batalharam e Deus agiu. O marido abriu o coração, é um homem liberto, convertido, é outro homem. Fruto da batalha daquela esposa, vice-versa. Tem esposas que eram perturbadas, endemoniadas, viciadas. O marido batalhou, hoje ele tem uma esposa diferente, transformada em casa. Mas todo mundo tem esse espírito? Não, não tem. Tem muitas esposas cristãs que falam, é só uma cervejinha. Ele bebe, ele é viciado, tal, mas ele não me atrapalha, não. Aí aquela historinha para dizer que a desgraça não é tão ruim, né? Não, ele bebe, mas pelo menos quando ele está bêbado, ele vai dormir, ele fica quieto. Já ouviu isso por aí? Ele não incomoda ninguém. Ele não me atrapalha, não. Ela está, em outras palavras, assinando embaixo, né? Sim ou não? Sim ou não? Ela está dizendo, eu concordo com isso. Eu aceito isso. Eu aceito isso. Ele bebe, mas quando ele está meio embriagado, ele vai dormir. Eu estou falando de mulheres que se dizem cristãs. Esta não é a postura que Deus quer. Eu vou arrumar confusão com ele, bispo? Não.
já conversou, já aconselhou, não resolveu o conselho, ele continua lá. Eu vou batalhar em oração. Eu vou lutar, eu quero ver o meu marido liberto disso. Esta postura de lutar confiando em Deus acima de tudo, ela faz uma diferença. Ela faz uma diferença. E o que Deus quer é que a gente tenha essa coragem, essa fé. Não é se conformar, não. E como cristãos, você tem que ter muito cuidado para não começar a ter a mesma visão dos incrédulos. Semana passada eu falei aqui. O diabo trabalha em cima dos incrédulos para convencê-los a aceitar tudo como normal. Tudo como normal. Então tem países por aí, como é o caso do Canadá, que agora não, de um tempo para cá, qualquer pessoa pode ter relação sexual com qualquer animal. Qualquer animal, não tem problema nenhum. O sujeito está tendo relação sexual com um cachorro, com um gato, seja lá o que for, ninguém pode falar nada, aquilo ali é permitido no país. Pode até casar com animal, se quiser. Casar com animal. Então o diabo trabalha em cima das pessoas incrédulas para que eles aceitem tudo como se fosse normal. Então o cristão, ele tem que ter cuidado para ele não cair na mesma cilada. Tá, o meu marido bebe, mas pelo menos ele vai dormir. O meu filho vive numa prostituição tremenda, mas pelo menos ele não traz as garotas aqui para dentro da minha casa. Ele vive uma vida bem, a prostituição mesmo, mas pelo menos não traz aqui para dentro de casa. É assim que tem cristãos que dizem. Mas e aí? Já pensou se o filho morrer naquela situação? Morrer em pecado? Para onde ele vai? Mas eu acho que lá no final da vida ele vai se acertar. Quem garante alguma coisa para o dia de amanhã? Alguém garante? Garante não? Outro dia o pastor Bruno mostrou, tivemos programa na Rádio 950 anos, durante muito tempo, programa da igreja, do Novo Nascimento, inclusive, por muitos anos. Então tinha um rapaz lá, que na época eu fazia programa, eu chegava lá toda noite, estava ele, era um repórter, o Glauco e Fábio Conte, né? Aí, 42 anos, foi embora, morreu essa semana. Aí eu falei, rapaz, o pastor Bruno falou, o Fábio morreu. Eu falei, aí eu olhei a foto, 42 anos. Tem um monte de gente jovem morrendo ou não? Sim ou não? Um monte. Então, tem mulheres cristãs que dizem, não, Deus, olha, honra a minha fé. Quero ver o meu filho liberto na tua presença. Elas batalham, não é que aquilo vira uma obsessão, não. Mas elas mostram para Deus uma postura de lutar por fé e confiança para vencer aquilo. Tem mulher que se diz cristã, mãe, que ela fala, não, mas não tem problema não. E é isso que o diabo quer. O diabo quer que fuja ou vá se conformando. Vá se conformando. Vá se conformando com tudo como as pessoas lá fora. E quando a pessoa se conforma, já era. Significa que ela aceitou, ela está aceitando aquilo. Está aceitando. Aceitando. Então não é isso que Deus quer, não. Deus quer que tenhamos confiança e fé para lutar, para vencer aquelas situações que não o glorificam. Amém? Vamos falar com Deus. Fiquem de pé, feche os olhos. Por favor, feche os seus olhos. Feche os olhos. Quando tudo diz que não,
tua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir. Eu sei que não estou só. Eu sei que não estou só. O que dizes? O que dizes sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível. Oh, meu Deus e meu Pai, fale ao coração do teu povo. Vivemos, Senhor, em um mundo de aflições, de trevas, de lutas, de adversidades. Mas está escrito que maior é aquele que está em nós do que tudo que há neste mundo. Isto significa que, por maiores que sejam as aflições, adversidades e lutas que o mundo apresenta, o Senhor é maior, o Senhor é Deus, e pode honrar, abençoar, conceder vitórias impossíveis aos olhos dos homens, para aqueles que confiam em Ti, para aqueles que creem em Ti. Ezequias ficou em uma situação em que ele o enfrentava, resistia pela fé e confiança àquele grande inimigo, ou ele tentava fugir e iria se escravizar, mas ele decidiu enfrentar pela fé e confiança, e cobrou ânimo do povo dizendo: não temais, não vos assusteis por causa dele. Com ele está o braço de carne, conosco o Senhor nosso Deus, para guerrear as nossas guerras. Senhor, se há pessoas aqui que têm fugido das adversidades, ou se têm se conformado com situações que não te glorificam, fale ao coração delas, para que elas venham lembrar-se que a nossa postura é vista pelo Senhor. Quando nos deparamos com lutas, adversidades, aflições, o Senhor vê se estamos tendo uma postura de fé, de confiança, de coragem, ou se estamos fugindo e nos conformando. Oh, meu Deus, abençoe aqueles que estavam fugindo, ou quem sabe até conformados com situações que
que não te glorificam, que eles possam dar ouvido à tua voz e tomar a partir de hoje ter uma postura de fé, de confiança, de luta, que venham te glorificar. E o Senhor venha operar, se manifestar, Senhor. Assim como Ezequias e aquele povo lutaram, e o Senhor lhes deu a vitória, que eles sejam honrados também, e vençam as suas lutas, adversidades e aflições, para que o teu nome seja glorificado, exaltado. Fale com Deus. Agora agradeça-o pelo privilégio de você poder ouvir a sua voz, de você poder buscá-lo, de você estar na presença dele, de você saber que ele é Deus, de sabermos que não precisamos temer, nem vivermos com espírito de covardia. Pelo contrário, está escrito: sede fortes e corajosos. Sede fortes e corajosos. Vem, Senhor, sobre o teu povo, para fortalecê-los, para envolvê-los com a tua presença, para envolvê-los com a tua graça, com o teu Espírito, com o teu poder. Toca, Senhor, em suas vidas. Busque a Deus de todo o coração, toda a sua alma. Ele é Espírito e verdade. Os nossos olhos não veem, mas podemos buscá-lo e encontrá-lo se o fizermos em espírito e em verdade. Adore a Deus, busque a presença de Deus. Senhor nosso Deus, nós pedimos que a presença do Senhor, a presença prometida, ela esteja sobre a sua igreja, sobre o seu povo. O Senhor procede a nossa força. É o Senhor quem provê um coração renovado, transformado. É o Senhor quem traz luz ao nosso entendimento, que tem poder para dissipar as trevas, nos capacita a ter a força e disposição para lidarmos com as provas, as dificuldades, tendo confiança, estando atentos às promessas e à palavra do Senhor. Que o Senhor venha amparar o seu povo, aqueles que estão cansados, sobrecarregados, desgastados espiritualmente, que se encontram sem a direção. O Senhor venha guiar o seu povo com a sua destra poderosa e fiel, assim como um bom pastor que cuida das suas ovelhas em todo o tempo, não importa o que elas estejam passando ou enfrentando. O Senhor Deus esteja junto a cada uma das suas ovelhas, esteja o Senhor apacentando o seu povo. Assim pedimos a tua graça, o seu cuidado sobre todos eles, em nome do Senhor Jesus. Fale com Deus, adore a Deus de todo o seu coração, toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Seja fortalecido, renovado, renovada pela presença de Deus. Render a ti adoração e derramar
que meu coração É o que meu coração deseja toda manhã. manhã. Te imaginar, Imaginar, é me inspirar para te dizer: pra te dizer, estou apaixonado cada vez mais por ti, por ti. Senhor, tu és. Senhor, tu és incomparável. Teu nome Nome é maravilhoso. Leva-me além. leva-me além. Leva-me além. Ao nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Leva-me além. Leva-me além. Que minha vida Que minha vida mais do teu corpo. Feche os olhos, peça ao Espírito Santo para lhe fortalecer, para lhe dar força, coragem, para que você viva como um cristão forte e corajoso, voltado para Deus, cheio de confiança em Deus, para que através da sua vida Ele seja glorificado. Toca, Senhor, em suas vidas. Venha e envolva, meu Deus, os que estão te buscando agora de todo o coração, com sinceridade e fé. Os que buscam a tua face, reconhecem a tua grandeza, reconhecem como são insignificantes diante de um Deus tão grande. Venha, meu Pai, e dê condições para que se viva o bom ânimo e possam agradá-lo, glorificá-lo através das suas vidas. Levanta, Senhor, as pessoas que entraram fracas, prostradas, abatidas, caídas, que pensavam que a tua vontade é que vivessem no conformismo para todas as coisas, que estavam, quem sabe, fugindo de lutas, pensando que assim estavam te agradando. E lhes dê, Senhor, a força sobrenatural da tua presença, para que eles sejam fortes e corajosos, e através das suas vidas o Senhor seja glorificado. O Senhor foi glorificado através daquele grande milagre alcançado por Ezequias e aquele povo. O Senhor quer ser glorificado através da vida daqueles que estão voltados para ti. Então lhes dê força, lhes dê a tua presença, lhes dê ânimo, lhes dê vida espiritual, e que eles possam glorificá-lo através das suas vidas. Levante as mãos e cante. leva-me além. Ao nível mais profundo Ao nível mais profundo de intimidade.
Diga graças a Deus. Aplausos para o nosso Deus. Graças a Deus.